Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e o prazer de receber esse nosso colega eminente, advogado, professor da Uniara, professor da rede LFG, professor Silvio Luiz Maciel. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. Silvio, a gente tem acompanhado aí pelo noticiário alguns assuntos de notoriedade de agressões às mulheres. Então, nós tivemos o caso do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, depois nós tivemos mais ou menos na mesma época a acusação, né, de agressão e morte da Mércia Nakajima, e é um advogado que está sendo acusado da morte dela, o Misael Bispo, enfim. Como anda o direito brasileiro para as nossas mulheres? Até 2006, a violência contra a mulher era tratada como uma violência comum, ou seja, era tratada pelo Código Penal apenas, não é? Em 2006, professor, surgiu a lei que todos conhecem, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem esse nome porque ela foi fruto da luta de uma farmacêutica de 38 anos, Maria da Penha, que durante anos foi agredida, foi objetalizada pelo seu então marido no âmbito do lar e sofria constantes agressões, choques elétricos na banheira, até que ela ficou tetraplégica. E a partir daí ela começou a lutar pela condenação dele. Foram 22 anos de luta no tribunal para que ele fosse definitivamente condenado em 2002. E a partir daí ela se notabilizou como uma das pessoas mais empenhadas em se opor a essa agressão contra as mulheres, e ela conseguiu a aprovação da Lei 11.340 de 2006, é uma lei nova então, porque em direito 4 anos não são praticamente nada, né, até que se forme doutrina, jurisprudência a respeito do assunto. Foi aprovada por obra da nossa Maria da Penha, dessa mulher guerreira brasileira, a Lei 11.340. Então aí a mulher passou a dispor de um diploma especial de proteção. É bom frisar que a Lei Maria da Penha, ela não é um diploma exclusivamente penal. Diga-se de passagem, ela não tem praticamente nada de direito penal. Ela tem 40 artigos. Desses 40 artigos, apenas 4 tratam de direito penal. E em nenhum deles há crimes. Ou seja, os crimes continuam sendo aqueles do Código Penal. Homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual. O que a Lei Maria da Penha tem são medidas protetivas. São medidas protetivas, apoio psicológico à mulher. Portanto, a lei ela tem 4 vertentes. A primeira é prevenir e coibir os abusos. A segunda, punir o infrator. O terceiro objetivo da lei é dar assistência à mulher que já foi agredida, em todos os sentidos, inclusive assistência psicológica garantida pelo Estado. E a quarta vertente é a criação de um juizado especial da mulher, para que os casos de violência contra a mulher sejam julgados num juízo especializado, não é um juízo que só cuide disso, porque isso vai gerar não só uma rapidez na tramitação dos processos, e esse tipo de problema exige uma resposta rápida, porque as coisas estão acontecendo dentro do lar, não é? Então esses juizados têm por objetivo não só agilizar a prestação jurisdicional, agilizar os processos, como permitir que os próprios juízes, promotores ou juízas promotoras envolvidas nesses processos se especializem cada vez mais na matéria e tratem com mais facilidade o problema. Um dos primeiros passos para isso já foi a criação da Delegacia Especializada da Mulher, a DDM. Importantíssimo. Importantíssimo, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela foi um passo importantíssimo na proteção às mulheres, que ela é bem anterior à lei. É claro que
o telespectador dirá, não, mas eu conheço uma delegacia da mulher que não funciona como deveria funcionar. Esse problema ocorre em todas as instituições brasileiras, não é? Mas, via de regra, a delegacia da mulher é uma delegacia que funciona melhor do que uma delegacia comum para o caso de violência contra a mulher. Até porque a própria mulher, vítima de violência, se sente mais à vontade de ir a uma delegacia onde só há mulheres, não é? Imagina uma mulher relatar uma ocorrência de estupro, às vezes praticada pelo próprio marido, ou uma ocorrência de injúria, de calúnia, de humilhação, ela relatar isso numa delegacia onde só tem homens. Escrivão, carcereiro, delegado, quer dizer, ela, claro que ela fica intimidada, constrangida e muitas vezes acaba não expondo. Então a Delegacia de Defesa da Mulher foi um passo importantíssimo na proteção às mulheres. Agora complementada pela Lei Maria da Penha, que prevê a criação de juizados especiais da mulher. É bom frisar que esses juizados ainda não existem praticamente. Nós temos em Brasília, temos, salvo engano, no Mato Grosso do Sul, mas depende do Poder Judiciário, do Poder Executivo, implementar logo esses juizados, não é? Sob pena de a lei não ser uma lei efetiva. Hoje, então, com ainda a implementação desses juizados por serem feitas, são as varas de família que vão julgar, as varas penais. Para onde vai caminhar essa situação? Há uma discussão muito grande. A Lei Maria da Penha prevê que todas as medidas, inclusive as medidas protetivas, que são medidas cautelares, devem ser tomadas pelo juiz da vara especializada de família. Enquanto essas varas não são criadas, a parte criminal é processada nas varas criminais. Quanto às medidas protetivas de urgência, como por exemplo o caso, nós estamos aqui citando casos, né, como exemplos, o caso do Dado Dolabella e da Luana Piovani, que foi decretada uma medida de urgência dele não poder se aproximar da Luana Piovani, até um certo ponto. Essas medidas devem ser decretadas, vem prevalecendo, pelo juiz criminal. Pelo juiz criminal. Porque, na verdade, quando for criado o juizado especial de proteção à mulher, onde já existe, todas as medidas, sejam criminais ou sejam de cunho civil, são aplicadas por essa vara especializada. Professor Silvio, a gente tem verificado atualmente uma série de escândalos, de agressões às mulheres, entendo eu, estão sendo mais comuns do que antigamente. O senhor já foi, por largo tempo, delegado. O senhor atribui isso à nova lei, ou que as mulheres estão mais se importando na sua defesa, ou isso já existia antigamente no mesmo volume e a mulher é que não tinha coragem de denunciar o marido? Não, sim, a conscientização da população em geral vem aumentando sobre todos os assuntos, políticos, econômicos, e não é diferente com a mulher, não é? A mulher vem cada vez mais tendo noção dos seus direitos, das suas prerrogativas e reclamando mais, e isso vem mais à tona. A Lei Maria da Penha, ela padece de um problema que existe em relação a todas as leis. Vou fazer um paralelo aqui. Quando o Código de Trânsito entrou em vigor, no primeiro mês, no segundo mês, nos primeiros meses, os índices de acidente no trânsito caíram vertiginosamente, praticamente abaixo da metade, porque a imprensa falava o tempo todo da lei, o importantíssimo papel da imprensa, não é? Falava o tempo todo da lei, noticiava a lei, havia uma fiscalização muito rigorosa. Com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que a lei não era aplicada, não havia uma fiscalização tão rigorosa e voltaram a praticar abusos no trânsito, passaram a não ter mais medo da lei, não é? E os índices de acidentes no trânsito foram voltando. O mesmo se passa com a Lei Maria da Penha ou com qualquer outra lei. Eu me lembro que quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, eu ainda era delegado de polícia. E eu era delegado de polícia aqui próximo, em Ribeirão Bonito. E eu lembro que a televisão noticiou a semana toda sobre a Lei Maria da Penha.
agora o homem vai para cadeia, agora o homem vai para cadeia, agora agredir mulher não se resolve mais com cesta básica, se resolve com lei, com prisão. E eu lembro que a lei entrou em vigor numa sexta-feira, num sábado, na verdade, né? No primeiro segundo de um sábado. E eu estava na minha casa, 00:15, me telefonaram dizendo que o marido havia agredido uma mulher. E eu fui até Ribeirão Bonito e na época, até então o que a gente fazia? Um boletim de ocorrência, apurava e encaminhava para o fórum, e demorava, quer dizer. E aí surgia aquela sensação de impunidade do marido. E naquele dia, imediatamente, eu autuei ele em flagrante, arbitrei um valor de fiança, acho que de 500 ou R$1.000, não me recordo na época. Ele não tinha o dinheiro para pagar a fiança e foi recolhido à prisão. Foi recolhido para a cadeia de São Carlos até que o juiz decidisse sobre a liberdade provisória dele ou não. Isso numa cidade, desculpa, não foi em Ribeirão Bonito, foi em Dourado, que eu era delegado nas duas cidades. Isso causou um impacto enorme na cidade. Os homens que estavam pretendendo agredir mulheres já pararam de agredir mulheres imediatamente, porque estavam acostumados a agredir, ir para a delegacia e voltar para casa. E aquele, então, foi para a cadeia, para a prisão, como de fato deveria ter ido. Então, na época, eu lembro que o índice de ocorrência ali em Ribeirão Bonito e Dourado, envolvendo casos de agressão a mulheres, diminuíam praticamente a zero. Vamos continuar no segundo bloco. Vamos um breve intervalo e já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito. Quer participar? Mande um e-mail para a gente, direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173, 3301 7129. Professor Silvio, para finalizar aquele raciocínio sobre a aplicação da lei. Exato. Eu fiz um paralelo com o Código de Trânsito. Quando o Código de Trânsito entrou em vigor, houve muita divulgação e por isso baixaram os índices de criminalidade. Com a Lei Maria da Penha foi a mesma coisa. Quando a lei entrou em vigor, se falou muito da lei, as mulheres foram às delegacias na época, foram em massa às delegacias e houve uma redução. Quer dizer, a efetividade da lei depende da mulher levar o fato ao conhecimento das autoridades, não é? Porque se as mulheres não levarem o fato ao conhecimento das autoridades, fica praticamente inaplicável a lei, fica sem efetividade a lei. É o problema de toda e qualquer lei, né? A lei que pega, a lei que não pega, não é? Como a gente fala, isso depende muito da população. O Poder Legislativo faz a lei, mas quem deve exigir o cumprimento da lei diariamente somos nós, né? O povo, a quem é endereçada a lei. Professor Silvio, a gente está falando muito de agressão, de agressões físicas. A lei contempla apenas agressões físicas? Não, a lei ela protege a mulher de um modo geral. Ela prevê, salvo engano, 5 ou 6 espécies de violência contra a mulher. Eu até brinco com os alunos na classe, quando eu dou essa aula. É a violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Inclusive eu brinco, a violência patrimonial diz, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Eu ainda brinco que reter o cartão de crédito da mulher é crime, previsto na lei de violência doméstica. E então a lei, ela é bem ampla no sentido de proteção, é qualquer proteção. Inclusive se o marido se apropriar de objetos da mulher, impedir a mulher de utilizar os seus bens durante o convívio
no casamento como uma forma de opressão. Você não vai sair com o carro, você vai sair com o carro quando eu quiser, não é? Isso configura a violência doméstica. Então a violência aí, a palavra violência está no sentido amplíssimo. Violência sexual, contra a honra, psicológica, moral, patrimonial. A lei fala em violência patrimonial. Então, tudo quanto é forma de violência que se pode imaginar está abrangida pela lei. É necessário, nós estamos falando muito de marido e mulher, é necessário que a vítima, a mulher, tenha grau de parentesco com o agressor? Não. A lei diz que a violência doméstica ocorre na unidade familiar, ainda que não haja vínculo de parentesco. Então, pode, por exemplo, uma empregada doméstica que resida na casa ser vítima de violência doméstica por parte do empregador ou da empregadora, ou do filho ou da filha da empregadora. A lei não exige vínculo de parentesco entre agressor e agredido. Porque é muito comum, marido e mulher. É o mais comum. É o mais comum. Mas é importante a gente esclarecer isso para o nosso telespectador. Uma empregada doméstica que for objetalizada, ela é vítima de violência doméstica. E nas relações homossexuais? A lei protege também. A lei protege a relação homossexual, lembrando que a lei é uma lei de proteção à mulher. Então ela só se aplicaria nas relações homossexuais femininas. Se numa relação homossexual feminina, uma das parceiras objetalizar a outra, praticando violência doméstica, ela se aplica também. Isso foi um marco importante na lei, porque, perceba, professor, a Constituição ela só prevê 3 núcleos familiares. O decorrente de casamento, o decorrente da união estável ou o decorrente da união monoparental, pai e filho ou mãe e filho. A lei, a Constituição e o Código Civil também não contemplaram as relações homossexuais. As relações homossexuais elas são reconhecidas como juridicamente válidas por decisões dos tribunais, mas não no âmbito constitucional nem no âmbito legislativo. Mas hoje já são protegidas. E a Lei Maria da Penha veio dar mais uma proteção às relações homossexuais, na medida em que ela protege a mulher que tem uma relação homossexual e que está sendo vítima de violência doméstica pela sua parceira. Portanto, a Lei Maria da Penha inovou nesse sentido legislativamente, inovou legislativamente, já que a Constituição não reconhece essa relação homossexual como núcleo familiar, e nem o Código Civil. Mas a lei reconheceu ao proteger a mulher vítima de violência doméstica numa relação homossexual. O senhor frisou muito aqui a questão da relação homossexual entre mulheres e não entre homens. Essa lei sofreu alguma restrição, algum ataque por se achar que ela era protetiva à sua mulher em detrimento ao homem? Sim. No começo, vários tribunais, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça no Mato Grosso do Sul, salvo engano, Tribunal de Justiça de Minas, declararam a inconstitucionalidade dessa lei, sob o argumento de que ela violava o direito de igualdade entre homens e mulheres previsto na Constituição. Ou seja, a mulher passou a ter um diploma específico de proteção e o homem não. O que data vênia, com máximo respeito aos tribunais e quem pensa nesse sentido, me parece um argumento absolutamente esdrúxulo, descabido e sem o mínimo fundamento, porque o princípio da igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais. Quantos homens são agredidos por mulheres diariamente? E quantas mulheres são agredidas por homens diariamente? A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa e constatou que no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Então veja, a vítima é a mulher, não o homem. É ela que precisa ser protegida. É ela que precisa ter uma lei de proteção. Então, sustentar que a lei é inconstitucional desculpe, mas é uma coisa sem cabimento. Não é? A propósito, a lei ela não é inconstitucional porque ela não viola a igualdade material, já que, repito, o princípio da igualdade significa tratar desigualmente os desiguais. Há uma relação de desigualdade aí. Para cada um homem agredido, tem 500 mulheres agredidas. Então, se justifica existir uma lei só em prol das mulheres. Óbvio.
Agora, segundo argumento, já disse, a lei não é penal. A lei ela é uma lei de proteção. Então não há nenhuma inconstitucionalidade em você dar proteção. Porque a lei não tem nenhum crime. Os crimes continuam sendo os do Código Penal, que se aplicam tanto para a mulher quanto para o homem. Se a mulher agredir um homem dentro de casa, ela responderá pelo artigo 129 do Código Penal. Se um homem agredir a mulher, ele responderá pelo artigo 129 do Código Penal. Se a mulher tentar matar o marido, ela responderá por tentativa de homicídio. O mesmo com o homem. Aliás, diga-se de passagem, essa lei, ela alterou os parágrafos 9º e 10 do artigo 129 do Código Penal. Ela prevê um aumento de pena no crime de lesão corporal praticado em violência doméstica. E esse parágrafo diz que a vítima pode ser o homem ou a mulher. Então a própria Lei Maria da Penha, ao alterar o Código Penal e aumentar a pena para o crime de lesão corporal, nos casos de violência doméstica, definiu violência doméstica como qualquer agressão contra homem ou mulher. Então, se uma mulher agride um homem ou se um homem agride uma mulher no âmbito da unidade familiar, ambos sofrerão a mesma pena criminal. Na verdade, o que a Lei Maria da Penha então tem de diferente? Medidas protetivas de urgência a favor da mulher. O senhor falou agora da lesão corporal. Está havendo uma discussão sobre a lesão corporal leve? Essa é a maior discussão da lei. Essa é a maior discussão da lei. Por quê? O crime de lesão leve, o crime de lesão corporal é o mais comum. É o que mais acontece. A agressão física, porque enquanto não chega a agressão física, geralmente o fato não chega ao conhecimento das autoridades. Enquanto a questão está na agressão moral, a mulher vai contemporizando. Mas quando agride, a mulher vai à delegacia. E a Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais Criminais, diz que o crime de lesão corporal só se procede mediante representação. O que significa isso? O promotor ou delegado só pode tomar providências se a vítima autorizar. Mas a Lei Maria da Penha diz que essa representação, a Lei 9.099, não se aplica à Lei Maria da Penha. Então há uma discussão. No caso de lesão leve contra a mulher, praticada no âmbito familiar, há necessidade de representação da mulher ou não há? O STJ já pacificou o entendimento de que há necessidade de representação da mulher. Portanto, se a mulher é vítima de uma lesão leve, mesmo em violência doméstica, o agressor, o marido, o companheiro, o parceiro, o ex-companheiro, só será processado se ela representar, ou seja, se ela autorizar as autoridades a tomarem providências. Caso contrário, não haverá processo. E aí nós temos um problema social sério, né? Seríssimo, um problema social seríssimo. Porque a mulher, ela muitas vezes ela fica na dependência total do marido. Então, quando ela se vê agredida, ela fica numa situação de opção. Se eu mandá-lo para a cadeia, eu e meus filhos passarão fome. Porque nós temos que ver essa questão. Não é simplesmente criar uma lei, pegar o marido e colocar na cadeia. E o respaldo para essa mulher? Porque a mulher muitas vezes depende economicamente do marido, não é? Então eu vejo muitas vezes até uma injustiça, as pessoas falam, ela gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, não é? É que às vezes a pessoa está numa situação tão objetalizada que ela, então simplesmente o Poder Judiciário manda o marido dela para a cadeia. E ela tem 4, 5 filhos, não é? Então o marido está na cadeia, ela parou de ser agredida, mas em compensação, não é? Os 5 filhos vão passar fome, porque o Estado só faz uma parte, que é pôr o filho dela na cadeia, ou o marido dela na cadeia. Mas a partir daí o Estado esquece a mulher muitas vezes. Não é? Então é necessário punir o agressor, tratar o agressor também, porque muitas vezes o problema é psicológico também do agressor. É um problema do casal. Muitas vezes não é só a mulher que precisa de tratamento psicológico depois de ter sido agredida. O marido, antes de agredir, precisa de um tratamento também. Não é? Por isso que a lei é uma lei multidisciplinar. Ela prevê o envolvimento de todos os profissionais, não só do direito. Porque o problema é pouco problema de direito, é mais problema social. Então essa lei é uma lei que não se resolve, eu digo, na vara criminal. Ela se resolve no consultório do psicólogo, na sala do assistente social. Infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa Nosso Direito. Nos vemos a semana que vem.